Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Você já se sentiu culpado ou culpada por se sentir triste, com raiva, né? Tentando renegar as emoções negativas porque você tem estudado tanto a psicologia positiva de que os seus pensamentos criam sua realidade, a lei da atração, ela vai te mandar mais do mesmo. Se você ficar com raiva, se você ficar triste, se você chorar, vai vir mais coisas para fazer você chorar, para você ficar triste. E porque você ouviu isso, você se sente culpado, lutando contra os seus pensamentos negativos. E a sensação é de que quanto mais você luta contra eles, mais eles aparecem, né? Aí você pensa, não quero pensar isso. Nossa, de onde veio esse pensamento? Cancelado, não quero pensar isso. Tenta distrair, né? Então, gente, como eu já falei no vídeo anterior, né, um livro que eu recentemente li, que é o livro do Osho, que está bem aqui, né? O Osho era uma figura meio polêmica, controversa, né? Como muitos falam que ele era controverso, mas eu acho que ele não era. Era apenas mal compreendido. Então, estou lendo esse livro, acabei de ler, né? Osho, sobre fama, fortuna e ambição. Qual o verdadeiro significado do sucesso? Então, nesse livro, se você for ler, você vai ver que ele critica a psicologia positiva ou a filosofia da positividade. Então ele critica, como eu já falei aqui no vídeo anterior, o Norman Vincent Peale, que é o autor do livro O Poder do Pensamento Positivo. Ele critica o próprio Napoleon Hill também, né, porque pelo livro Quem Pensa Enriquece. Então ele critica o Dale Carnegie, que é o autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque, assim, na compreensão do Osho, você precisa abraçar as suas sombras. E esse é o tema do nosso vídeo, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Abrace as suas sombras. E o que isso quer dizer? Exatamente o que o Osho fala nesse livro, mas antes do Osho falar isso, alguém já falou sobre isso, que foi o Jung, o Carl Jung. Ele já usou essa expressão de jogar luz na sua sombra, de abraçar as suas sombras, que significa justamente essa polaridade negativa que todos nós temos. Aí entra aquilo que eu gosto sempre de falar, o livro Kybalion, né, que fala das 7 leis que governam o universo, e uma das leis é a lei das polaridades. Então, a lei das polaridades nos diz que existem 2 polos, o polo positivo e o polo negativo. E existe uma outra lei, que também é uma das grandes leis, que ela está ali atuando junto com a lei das polaridades, que é a lei do ritmo. Então, o pêndulo, o ritmo do universo, é em movimento pendular, indo entre as polaridades. Ora alegre, ora triste, né? Ora amando muito, sentindo muito amor, e ora sentindo ódio. Então, na lei das polaridades, nos fala que existem graus de amor e graus de ódio. Então, imagina que o amor está de um lado, o ódio está do outro. Então, ele nos ensina que tudo é a mesma coisa, só que faces diferentes de uma mesma moeda, né? Então, o amor, o ódio nada mais é do que o amor às avessas, né? Então, a mesma potencialidade que um amor tem em se tornar ódio, um ódio tem em se tornar amor. A gente já não viu isso aí, né? Pessoas que você não gostava, você passou a gostar, e que você gostava, você passou a não suportar mais, né? Então, acontece. Então, o que é que o Jung ele propõe? E também o Osho propôs nesse livro que eu mencionei aqui. E se você conhecer um pouco mais de outros livros do trabalho do Osho, você vai ver que ele, o motivo dele criticar a filosofia positiva é que ele diz que não dá para você ficar o tempo todo positivo. E, gente, isso é uma verdade, né? Só que no início, quando a gente ouve falar em lei da atração, a gente se sente assim, uau, uma esperança enorme surge dentro da gente. A gente quer mudar nossa vida, sabe, de uma forma assim, rápida, né, pra gente parar de sofrer. Tanto que é por isso que tem
tantas, né, tantas opções aí para fazer você parar de sofrer, e a gente recorre a todas elas, porque realmente quando a gente está ali numa situação de angústia, seja por crises financeiras, existenciais, emocionais, de relacionamento, a gente quer a solução para a gente poder então ir mais profundo e filosofar sobre as questões do sentido da vida, né? Então, uma vez que você descobre a lei da atração, você fica, uau, então eu posso usar isso para transformar a minha vida, eu posso manifestar o que eu quiser na minha vida. E aí você entende que as emoções, elas exercem um papel muito importante na criação da nossa realidade, né? De fato, o pensamento, o sentimento, né? Como o Saint Germain fala no livro Alquímico, pensamento-sentimento, que é uma coisa só, é um pensamento emocionalizado. Então você não só pensa, mas você põe emoção naquele pensamento. Então isso é um pensamento poderoso que cria a tua realidade. Então o que é que acontece? Já que você sabe que você tem uma enorme responsabilidade sobre a sua mente, de quais pensamentos você escolhe ou você permite que habitem, né, a tua mente, você fica neurótico ali pensando, eu fiquei assim já, eu não posso pensar negativo, não, positivo, 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 positivo. Aí do nada, acontece não, né? Vem aquele pensamento, de onde veio isso? Nossa! Aí você se julga, você se critica, você fica, não, cancelado, cancelado, cancelado. Não estou dizendo que você não tem que usar essa técnica do cancelado, cancelado, quando vier um pensamento. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não vai dar para você fazer isso sempre. Se você perceber que um pensamento caiu, tá? Imagina assim, porque existe um mar de pensamentos, né? Os pensamentos, eles são ondas de informação. Alguém pensou, saiu uma onda de informação flutuando lá e ela vai ficar flutuando. E aquele pensamento, aquela onda de informação, ela possui uma frequência vibracional. Então, se alguma cabecinha passar perto dela que esteja vibrando na mesma frequência daquele pensamento que outra pessoa pensou, aquele mesmo pensamento vai cair na cabeça de outra pessoa que, né, atraiu ele pela sua vibração. Então, os pensamentos, eles vêm, às vezes eles caem ali, pá, né? Porque você emanou algum sinal que trouxe aquele pensamento negativo. Então aí naquele momento que você viu aquele pensamento, você percebeu ele lá, você cancela, você ignora ele, né? Só que o que o Jung falava, e que é algo bem parecido com o que o Osho fala também nesse livro, é que você não pode passar a vida inteira rejeitando as suas sombras, né? Os pensamentos negativos. E o próprio Osho, ele fala que ele é existencialista, né? A filosofia dele é existencial. Você nem positiva nem negativa, é apenas aquela filosofia que abraça tanto o positivo quanto o negativo, como sendo úteis para a expansão da consciência. Então, eu aceito os momentos felizes da vida, os pensamentos felizes e positivos da vida, mas eu aceito também e eu acolho, com toda a sabedoria e entendimento, aqueles pensamentos negativos que vêm na nossa vida. Porque os pensamentos negativos, eles vêm para nos ensinar alguma coisa, né? Eles vêm para nos ensinar. Então, se você percebe que o mesmo pensamento, você já cancelou uma vez, ele apareceu segunda, apareceu terceira, e você percebeu que já tem assim, uns 3 dias que esses pensamentos estão recorrentes, aparecendo, então você viu que não vai dar para você passar a vida inteira cancelando eles, né? Isso significa, se eles estão insistentes, aparecendo todos os dias, em momentos diferentes do seu dia, significa que tem algo a ser tratado. Esse pensamento veio porque existe a necessidade de jogar luz em uma área que está escura. Luz nas suas sombras, né? Então, ele fala aqui no livro, o Osho fala no livro, por exemplo, se você sente raiva de alguém, né? Sentiu raiva de alguém te irrita, alguém te irritou por alguma razão. Né? Ao invés de você, não, eu não posso sentir raiva dessa pessoa porque agora eu sou positiva, lei da atração, eu quero positividade. Aí você fica fazendo aquele esforço e ele diz até às vezes você se sente como um hipócrita, né? Tentando transmutar sua emoção sem compreender o que está acontecendo ali, né? Então não vou pensar isso dessa pessoa. Não, você pega e você conversa com esse pensamento. Você conversa e você sente, por que eu estou sentindo raiva desta pessoa?
Aí você pensa, você pode até escrever o nome da pessoa no papel. Por que eu estou sentindo raiva dessa pessoa? Por quê? Aí, porque ela falou que eu sou metida e arrogante. E eu não sou metida e arrogante. É um absurdo que ela falou isso. Deixa a raiva vir. Deixa a raiva vir para você entender ela, para conversar com ela e entender. Neste momento você vai abraçar as suas sombras, você vai compreender, né? E conversar, ter uma DR ali, discutir a relação entre você e a raiva que você está sentindo dessa pessoa. Então entenda que não é a pessoa em questão, mas é como você se sente a respeito dessa pessoa. E aí você vai dizer por quê? Porque eu não sou isso, eu não concordo que eu sou isso. E aí você vai começar a ver o que isso desperta em você. Isso mostra que se eu não sou metida e nem arrogante, como ela fala, será que eu sou metida e arrogante mesmo? Deixa eu pensar. Será que eu agi assim? Você vai refletir, buscar no teu subconsciente, no teu inconsciente, pedir ajuda da tua centelha divina, do teu inconsciente. E se você perceber, não tem nada a ver. Todo mundo diz que eu sou uma pessoa simples e acessível, por que essa pessoa disse isso? Então o problema é outro em mim. O problema é que eu estou me incomodando com a opinião dos outros a meu respeito. Então o problema todo é o fato de eu me sentir incomodado com a opinião de outras pessoas. E se você prestar atenção, esse fato é um dos que mais acontecem, né? Da gente se sentir incomodado com a opinião do outro a nosso respeito. E quando você se sente incomodado a respeito da opinião dos outros sobre você, isso revela uma insegurança. Poxa, se você é uma pessoa autossuficiente, você não vai nem se importar com o que falam de você, com o que pensam ou deixam de pensar sobre você. É ou não é, né? Mas é difícil chegar nesse nível. Então eu só dei um exemplo aqui para você. Agora eu queria ler para vocês aqui um depoimento que eu recebi que eu achei lindo, lindo, de uma pessoa que soube abraçar a sua sombra, né? Utilizando uma técnica, uma técnica de reflexão que eu já ensinei no vídeo antigo aqui, onde eu falo sobre o medo. E eu vou ler para vocês porque eu achei magnífica e eu vou aproveitar esse vídeo para falar novamente desta técnica, como você pode curar essas memórias, esses sentimentos de medo, de escassez, de angústia, de raiva, de tristeza, né? Porque não dá para a gente passar a vida inteira ignorando os nossos sentimentos negativos. Eles estão lá por uma razão e eles também contribuem para a nossa expansão de consciência. Então vamos lá. Boa tarde, Mai, centelha divina. Meu nome é Rosana. Ela escreveu aqui, pode falar meu nome. Então estou falando. Beijo, centelha Rosana. Obrigada por compartilhar sua história aqui. É com muito prazer que conto para vocês a minha experiência depois que assisti o vídeo da Mai. Onde, Mai, você conta sobre o medo que você tinha de perder a sua família. Então você fez a oração para o medo, né? O ego, dizendo assim: ok, medo, eu admito que você está aqui. Depois fazia o Ho'oponopono 4 vezes para o medo. Então, esse vídeo que ela está mencionando é um vídeo um pouco antigo meu, aonde eu estava nesse processo de identificar as minhas sombras, os meus medos, né? Os sentimentos e pensamentos negativos, porque eu sentia assim, gente, quando eu marcava uma viagem, né, o tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu viajei muito, eu conheci mais de 20 estados americanos, porque eu tenho uma tatuagem de avião aqui no meu braço, porque eu amo viajar, eu já tive um blog de viagem, já fui blogueira de viagem, já escrevi dicas de viagem, amo viajar. E aí eu viajava muito. E nos Estados Unidos a gente viaja mais de carro que de avião, porque as estradas são imensas, é super fácil, gasolina é super em conta e acessível. Então eu viajei muito de carro. Só que toda vez que eu ia viajar, na semana anterior à viagem, eu sentia assim um pânico. Um medo imenso, pensamentos de morte, de acidente, porque existe, gente, lá nas estradas americanas, naquelas highways, é velocidade, olha, muito alta. Então, acontece de algum caminhoneiro dormir na estrada, a gente mesmo presenciou alguns acidentes que não foram, já vendo o carro, né, acidentado, e vinham pensamentos de pânico na minha cabeça, uma semana antes da viagem. Então, aquilo até tirava a minha alegria do momento de viajar. E aí eu ficava imaginando, vinha o pensamento de minha família morrendo no acidente, um carro capotando, sabe essas coisas? E aí
eu ficava o tempo todo lutando contra esses pensamentos. Ai, cancelado, cancelado, cancelado. Ai, credo, por que esse pensamento? Então eu resolvi, né, aceitar as minhas sombras, aceitar esse pensamento e conversar com ele, né? Esse pensamento me causa medo, ele revela o medo que eu tenho, medo de perder a minha família. É isso que esse pensamento me revela. E aí eu disse, tá bom, medo. Ok, medo. Eu sei que você tá aí. Medo que tenho de perder minha família, né? Eu sei que você tá aí. O que você veio me ensinar? Aí eu espero pro inconsciente falar, né? E aí o inconsciente me respondeu, ou minha centelha divina, me respondeu que o medo que eu sentia, que esses pensamentos negativos estavam sendo atraídos por um medo inconsciente que eu tinha de perder minha família, mas esse medo de perder minha família era o medo da morte. O medo da minha morte e o medo da morte do meu marido ou do meu filho, né? Sabe, a morte de quem a gente ama. Isso é um medo também. Revela um apego muito grande. Eu estava aprendendo a soltar, né? E aí eu entendi, então eu tenho medo da morte e eu tenho medo da morte dos meus familiares. Isso significa que eu preciso estudar sobre o que acontece depois dessa existência aqui. O que acontece depois da chamada morte? E aí eu fui profundamente estudar sobre isso e foi quando apareceu esse livro bem aqui, gente, Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, né? E foi aparecendo outros livros e eu comecei a estudar sobre isso e comecei a ir mais fundo e tem até um vídeo aqui que é 44 minutos só falando sobre o que foi que eu tirei de lição sobre o que acontece depois da morte, e isso fez eu perder o medo de morrer, o medo da morte de pessoas queridas, né? E aí, quando eu entendi que aqueles pensamentos negativos vieram para fazer eu aprender algo, né? E me tornar mais forte, que era uma pessoa sem medo da morte. Entendeu? Então, falei tudo isso, vou continuar com o depoimento da moça aqui. Foi esse vídeo que eu contei para vocês que ela assistiu. Ela vai lá, ela continua. Então, assim, qual é essa técnica? Você entende o pensamento, ok, esse pensamento está vindo. Eu sei, eu não sou esse pensamento, né? Esse pensamento veio me ensinar. O que você veio me ensinar? Quais as emoções que você sente quando você pensa nesse pensamento? No meu caso, era o medo, né? Medo, mas medo de quê? Medo da morte. Ah, tá. Então, tudo bem. Aí eu falava pro medo, né? Medo, abençoado, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Medo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Aí eu falava o Ho'oponopono pro medo. Agora eu escolho soltar esse medo. Eu escolho deixar você ir, medo. Obrigado por ter me ensinado. Pode ir, medo. E aí o medo passava, entendeu? Só que, claro, eu tive que fazer minha parte de pesquisar um pouco mais a respeito por que eu tinha medo da morte. Então, vamos lá. Ela contou aqui. Então, fiz essa oração, essa que eu acabei de falar, para a insegurança. Porque eu sempre tive insegurança em tudo, até com meu namorado. Me sentia inferior às outras pessoas, me achando feia, magra. E quando tinha algum evento que eu e meu namorado participávamos, nós brigávamos. Sempre porque eu sentia ciúmes. Na minha cabeça, achava que ele estava olhando para outra pessoa e ele jurava que não. Que eu parasse com isso, dizendo que me amava muito, mas na minha cabeça vinham outros pensamentos de inferioridade. Você tá vendo? Ela tinha uma sensação de insegurança muito grande, de inferioridade. Ela olhava, eles iam para festas e ela olhava as outras mulheres e achava que ela era inferior às outras mulheres, e ela já imaginava que o namorado estava olhando para as outras e ela começava a brigar e o namorado dizendo, para com isso, não é, eu não tô olhando para ninguém. Né? Então vamos lá. E quando ouvi o seu vídeo, resolvi mudar a palavra medo para insegurança, porque no vídeo eu dou o exemplo do medo. Então, como ela identificou que ela tinha insegurança, né? Por se sentir inferior, ela tinha insegurança de que o namorado fosse, né, realmente ser fiel a ela, né? Então vamos continuar aqui. Fiz assim, escrevia um papel, ok, insegurança, eu admito que você está aqui. Eu admito que tenho insegurança sobre mim e as outras pessoas. Obrigada por me mostrar onde está o meu apego.
Mas eu escolho soltar essa insegurança que não me pertence. Eu sou uma centelha divina, Deus habita dentro de mim, tudo é Deus e Deus domina tudo. Eu reconheço que ela está aí, eu escolho soltar, eu escolho deixar ir. Pode ir embora a insegurança. Ela escreveu essa oração num papel, né? E eu achei maravilhosa. Vamos lá. Soltei a insegurança, deixei ela ir embora sem brigar, sem resistência. Falando no final, Ho'oponopono 4 vezes para insegurança, como você ensina. Então, ela leu o papelzinho da oração que ela mesma escreveu para insegurança, né? E aí ela fez o Ho'oponopono 4 vezes para insegurança, né? Insegurança, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Insegurança que estou sentindo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ela fez 4 vezes. Li por 3 dias esse papel e no final de semana fomos a um casamento. Sabia que teria muitas mulheres bonitas lá, então ela já se sentia ameaçada antes, né? Já vai ter muitas mulheres bonitas nesse casamento. Ela sabia, mas fui confiante e segura para o casamento, com a certeza de que essa insegurança, esse ego, já não estaria mais comigo. Enfim, foi maravilhoso esse dia de festa. As pessoas comentavam como eu estava linda. Olha só, gente, como ela soltou a insegurança, a beleza dela brilhou, até as outras pessoas perceberam, né? Dancei muito, até meu namorado que não sabe dançar ficou comigo na pista aprendendo os passos. E como o casamento foi em um sítio, resolvemos ficar. Para a minha surpresa e até a do meu namorado, ficamos conversando com outras pessoas. Aí ela colocou entre parênteses, mulheres bonitas, né? Sem constrangimento ou qualquer tipo de sentimento. Me sinto tão feliz e meu namorado também. Gratidão, Mai, por esses ensinamentos. Estou assistindo seus vídeos e faço as técnicas também. E sinto que estou melhorando a cada dia. Gratidão, gratidão. Então, gente, olha só como esse simples exercício de abraçar as sombras, né? Ela identificou que existia uma insegurança nela, né? E aí ela foi conversar com a insegurança. Ela fez Ho'oponopono para a insegurança. Então faz Ho'oponopono para as suas sombras, né? Se vier a tristeza que estou sentindo, por que você está aí? Conversa com ela. Faz Ho'oponopono para a tristeza que você está sentindo e diz: eu escolho deixar você ir, né? Porque os sentimentos negativos, eles vêm para nos ensinar. Eles vêm com uma missão. A missão deles é a expansão da nossa consciência. Então não pense que você vai jogar fora, né, a polaridade negativa, porque é uma lei do universo. Você não pode jogar fora a polaridade negativa. Ela está aí também para te ajudar a expandir a consciência. E o negativo, à noite, ele exalta o dia, né? Você entende a importância do dia quando você conheceu a noite. É por isso, né, que é necessário a gente ter essas experiências. Então, a partir de hoje, não se culpe, não se sinta mal se vier uma tristeza, se vier uma raiva. Apenas converse com esse sentimento, né? Faz a técnica aqui, né, que a nossa amiga Centelha fez, tá bom? Faz a técnica que ela fez, que eu já ensinei aqui. A Rosana, um grande beijo. Faz a técnica que a Rosana fez. Conversa com esse sentimento, né? Tenta entender por que ele está lá. E é só você e a sua centelha divina, o seu inconsciente. E faz o Ho'oponopono para essa emoção, como ela fez por 3 dias, ela escreveu no papel. Maravilhosa essa dica dela também. Eu não falei do papel, mas ela acrescentou isso e eu achei muito bom. Você pode fazer isso e deixar ir. Olha só como ela mudou. Em 3 dias, ela conseguiu ali se limpar daquela insegurança, porque a missão da insegurança foi cumprida. Fez ela ver o valor que ela tem, como ela é bonita, né? E como ela não precisa dessa insegurança para ter um relacionamento bem-sucedido com o namorado dela. E com as pessoas também, né?
Então é isso, minha centelha querida, né? Vamos abraçar as nossas sombras também, porque elas precisam de luz. E a luz só vem do entendimento e do conhecimento. E eu termino com uma frase do livro de Mirdade, que é um dos meus livros favoritos, que diz assim: se fores orar, orai antes de tudo pedindo entendimento. E hoje em dia eu sei por que ele disse isso, né? Peça entendimento. A gente pede tantas coisas, mas o entendimento, ele nos liberta. Porque a gente compreende o porquê das coisas, o porquê das emoções. E somente quando a gente compreende é que a gente expande, né? Beijo, até mais.